Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, após algumas semanas desse ocorrido aí com o pastor Paulo Júnior, quando ele veio a público, após algumas semanas ausente das redes sociais, pedindo perdão, dizendo que pecou, ferindo princípios contidos ali na carta de Paulo a Timóteo, os princípios que regem a vida de um líder, de um obreiro, de um pastor. Sendo assim, algumas semanas passaram e hoje a Igreja Aliança do Calvário, tá certo? E o Ministério Defesa do Evangelho emitiram nota semanas após o ocorrido, falando sobre o assunto, e é isso que a gente vai mostrar aqui. Eu vou ler a nota com vocês lá no site do Instagram, tá certo? Do Defesa do Evangelho e o Aliança do Calvário. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, esse que vos fala, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Então a gente está aqui no site do Defesa do Evangelho, não somente do Defesa do Evangelho, mas também o site da Igreja Aliança do Calvário. Todos dois estão com notas tanto em inglês quanto em português. Está aqui, comunicado oficial, ok? Aqui no Aliança do Calvário também é a mesma coisa. Então a gente vai estar lendo aqui do Aliança do Calvário, já que a gente está aqui, ok? A nota que foi publicada dia 5 de abril de 2025, ok? Vamos lá? É com muita tristeza que informamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor na Igreja Aliança do Calvário e não faz mais parte do corpo diretivo da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho devido à sua desqualificação ministerial. Aí segue-se aqui alguns versículos das Escrituras falando sobre a qualificação ministerial do obreiro. Devido à sua desqualificação reconhecida por votação da membresia da igreja local. Esse processo disciplinar, iniciado em novembro de 2024, foi longo e cuidadoso, envolvendo diversas reuniões, averiguações, aconselhamentos e confirmações, buscando assegurar a máxima transparência, honestidade, paciência, misericórdia, caridade e fidelidade às Escrituras, Salmos 119, versículo 4. Tudo foi conduzido de maneira a obedecer aos passos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18, e especialmente as orientações apostólicas de 1 Timóteo 5, 19 e 20, sobre como tratar casos de pecado pastoral no contexto da igreja local. Após cuidadosa investigação, verificou-se que Paulo Júnior ultrapassou os limites da autoridade pastoral, demonstrando em um padrão de impaciência, ira, egocentrismo, agressividade e dominação, tanto com membros da equipe ministerial quanto da igreja. Aí segue-se novamente mais alguns textos bíblicos para corroborar essa decisão. Constatou-se também padrões de aconselhamentos e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais, alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Paulo Júnior também demonstrou erros de julgamento em sua conduta familiar, exigindo sacrifícios além do que é bíblico. Quando confrontado em amor sobre esses pecados, num período de várias semanas, Paulo Júnior primeiramente respondeu de forma negativa, rejeitando nosso conselho e agindo defensivamente. Contudo, estamos gratos em comunicar que, com o passar do tempo, Paulo Júnior reconheceu seu pecado, demonstrou genuína tristeza, arrependimento e confessou suas faltas. Por esse motivo, o processo de disciplina eclesiástica
cujo objetivo sempre é a restauração do membro em pecado, pode ser interrompido antes da etapa final da excomunhão. Após todos os acontecimentos e reuniões relacionadas a esse processo, o Conselho Pastoral da Igreja Aliança do Calvário concluiu que Paulo Júnior encontra-se, nesse momento, desqualificado para o ministério pastoral. A decisão foi submetida à Assembleia da Igreja local, que, por meio de votação, confirmou sua desqualificação, resultando em sua remoção do ofício pastoral. Importa destacar que Paulo Júnior reconheceu sua desqualificação em reunião com o Conselho Pastoral, em carta dirigida à igreja local por meio de declaração pessoal em suas redes sociais. Ao longo do processo de disciplina eclesiástica, procuramos nos submeter às Escrituras, Mateus 18, 1 Timóteo 5. Agora, uma vez que o processo alcançou seu objetivo, desejamos continuar a nos submeter às Escrituras e ao orar em trabalhar para que o nosso irmão Paulo Júnior continue a crescer em conformidade com Cristo. Em primeiro lugar, expressamos nossa sincera gratidão pelos serviços prestados por Paulo Júnior na edificação da igreja local e na evangelização de muitos por meio do canal Defesa do Evangelho. Em segundo lugar, esclarecemos, diante das especulações que circulam na internet, que o Conselho Pastoral e a liderança da igreja local não encontraram evidências do envolvimento de Paulo Júnior em pecados como adultério ou desvios de recursos financeiros. Em terceiro lugar, reiteramos que Paulo Júnior não foi sumariamente excluído, excomungado ou coagido a deixar a igreja. Tampouco retiramos a comunhão ou amizade com ele e sua família. Porém, ele e sua família decidiram, por vontade própria, mudar-se de cidade e seguir esse processo em outro contexto eclesiástico sobre a liderança de uma igreja batista reformada. Nós apoiamos essa decisão e oramos para que este seja um tempo de amadurecimento para o irmão Paulo Júnior e uma bênção para a sua família. Entendemos que a Igreja Aliança do Calvário passa por um tempo de amadurecimento no qual Deus, o Pai, poda a sua videira para que produza mais frutos. Deus, o Filho, apacenta seu povo, conduzindo a pastos verdejantes e águas tranquilas. E Deus, o Espírito Santo, traz refrigério e consolação por sua presença. A Sociedade Missionária Defesa do Evangelho seguirá firme, submetendo os missionários sobre seus cuidados e atuando nas áreas em que já serve. Seu propósito permanece o mesmo: ser, pela graça de Deus, um braço auxiliar para que a igreja local cumpra sua missão e ser sal e luz no mundo, proclamando as boas novas de que Jesus Cristo é o Senhor para a alegria e salvação de todos os povos. Rogamos suas orações pela sustentação e fortalecimento da Igreja Aliança do Calvário e da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, pelo crescimento espiritual e restauração do irmão Paulo Júnior e pelo bem-estar de sua estimada família. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Que Deus abençoe a todos. Conselho Pastoral, Igreja Aliança do Calvário, Conselho Diretor, Sociedade Missionária Defesa do Evangelho. Pronto. Aqui está a nota, que a igreja, a liderança da Igreja Evangélica Aliança do Calvário emitiu, tá certo? Sobre o contexto de Paulo Júnior. Então vamos estar orando aí pela vida do pastor Paulo Júnior, sua família, para que Deus o restaure, certo? Tanto sua saúde quanto seu ministério, sua família, e que ele venha a ser uma bênção de Deus, como sempre foi, para a edificação de muitas pessoas que ouvem as suas pregações, certo? Como eu sempre falo aqui, irmão, ninguém é perfeito. Todos nós estamos sujeitos a falhas, somos humanos, estamos neste mundo sujeitos a errar. Bom, atire a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado. Não é isso? O que nós precisamos agora é aprender com os nossos erros e crescer espiritualmente para que lá na frente a gente não venha cometer as mesmas falhas.
cada um passa por si, certo? Agora, o que não precisamos neste momento é levantar especulações sobre isso, sobre aquilo, tá bom? Visto que as informações estão aí. As informações estão aí. Eu disse aqui, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas a gente tem que trabalhar com fatos. E contra fatos não há argumento. Que Deus abençoe Pastor Paulo Júnior, sua família, em nome de Jesus, certo? Curta, comente, compartilhe, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe.